Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Iniciando então os nossos estudos sobre serviços para intranet, hoje nós vamos falar sobre a instalação de sistemas operacionais de redes ou sistemas operacionais de servidores também. Basicamente, nós temos três sistemas operacionais de servidor. Nós temos o Windows Server, nós temos o macOS Server e temos o GNU Linux também, que funciona muito bem para servidor. O macOS Server facilita, a configuração e o monitoramento de dispositivos Mac, iPhone, iPad, Apple TV, além de volumes de armazenamento em rede. Alguns recursos que o macOS Server oferece é o Profile Manager, o XN e o Server App. O Profile Manager do macOS Server possibilita o gerenciamento de dispositivos móveis para dispositivos iOS, macOS e tvOS. Ele possibilita também a distribuição de aplicativos e de livros entre esses dispositivos. Possibilita a instalação e atualização de software, a integração com programas de registro de dispositivos. Tem um console de administração baseado na web, portal de autosserviço de usuário, para limpar código, bloquear remotamente e apagar remotamente algum conteúdo de algum dispositivo, de algum usuário dentro da rede onde o macOS Server está administrando. O XN também é o compartilhamento de arquivos do tipo SAM. Esse tipo de compartilhamento é o compartilhamento de arquivos via rede, em nível de bloco, com acesso de leitura e gravação simultâneo, possibilita a hospedagem e a configuração desses volumes, ou seja, esses compartilhamentos na rede, gerenciamento de volume, pool de armazenamento, strip e mapeamento também de volume. Possui monitoramento gráfico, notificação de evento em tempo real. Controlador de metadados, é tolerante a falha, possui journaling nos sistemas de arquivo desse gerenciamento do servidor de arquivo do macOS Server. E o Server App, um gerenciamento, possibilita gerenciamento local e remoto, ajuste de grupos de usuários, você consegue visualizar gráficos de uso do servidor em tempo real e recebe alerta de alteração de rede, expiração de certificado e uso de armazenamento, entre outros. Então, o macOS Server é voltado para o universo Apple. Se você tem uma rede com clientes Apple, você vai precisar de um macOS Server para poder gerenciá-los, controle de usuário, controle de grupos, controle de armazenamento de arquivos, de aplicações, de atualizações e tudo mais. O macOS Server serve para isso. Nós temos também o Windows Server. As primeiras versões para servidor da Microsoft começaram com o Windows NT, e foi o Windows NT 3.1 Advanced Server. Depois veio o Windows NT 4 Server e, por fim, nessa primeira família, o Windows 2000 Server. O Windows 2000 Server foi a primeira edição de servidor da Microsoft que incluiu o Active Directory, servidor de DNS, servidor de DHCP, política de grupo e outras funcionalidades que a gente usa na administração de uma rede Microsoft, de uma rede Windows. A marca, o Windows Server, foi lançada pela Microsoft para os seus sistemas operacionais de rede desde 2003. Então, antes chamava-se Windows NT e a partir de 2003 até o Windows 2000, ainda era o Windows NT 2000. A partir disso, a nomenclatura passou a ser o Windows Server e as versões que vieram posteriormente foi o Windows 2003 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, que é a versão atual, no momento da gravação desse vídeo, e Windows Server 2022, que está previsto o lançamento. O Windows Server, a partir do Windows Server 2012,
passou a utilizar o Windows Admin Server, que é um facilitador, um gerenciador baseado na web para o servidor. O Windows Admin Server é um aplicativo baseado em navegador, implantado localmente, destinado a gerenciar os servidores. Então, você passa a ter uma tela de controle mais centralizada, mais facilitada para o Windows Server. Recursos que o Windows Server possui, além do Active Directory, né, o domínio, servidor de domínio e gerenciamento de autenticação de usuários, de centralização de autenticação de várias máquinas dentro de uma mesma rede. Ele também possibilita serviços, né, de DHCP, de DNS, armazenamento de arquivo, impressão, compartilhamento de impressora, gerenciamento, acesso remoto, serviço de área de trabalho remoto e também o servidor Web IS, que é o servidor de hospedagem, né? Servidor de páginas HTML e tudo mais do Windows Server. E o GNU Linux como servidor? Morimoto nos diz aí no livro dele, Dominando o Linux, que com o GNU Linux é possível transformar sua máquina, Linux qualquer uma que seja, num poderoso servidor de arquivo, de impressora, de NFS, Network File System, servidor web, servidor de FTP, é capaz de se integrar a uma rede de máquinas Windows, a outras máquinas Windows rodando Windows. Então, as máquinas também conseguem acessar o teu servidor Linux dentro da rede Microsoft. Ele se comporta como um cliente Microsoft dentro da rede, né? E é possível combinar, então, criar uma rede híbrida com Windows e Linux na mesma rede. Assim a gente aproveita o potencial de ambos os sistemas. Então, o GNU Linux é possível, tá? Totalmente possível, prático, de implementar, fazer uma instalação voltada para a rede. E aí vem a primeira pergunta, né? Qual distribuição GNU Linux servidor nós devemos utilizar? Essa é uma questão importante. Algumas distribuições, né, utilizam a nomenclatura de server. Existe uma distribuição específica para servidor. Mas a gente já estudou na aula anterior que existem 3 distribuições Linux base, né, que começa lá a partir do kernel disponibilizado e a partir dos softwares GNU que estavam soltos aí no projeto GNU, nós temos 3 distribuições Linux básicas. Slackware, né, como a gente viu na aula passada, o objetivo é ser o mais puro possível, mais próximo ao Unix possível. O Red Hat, que é uma distribuição comercial, embora seja software livre, é uma distribuição comercial. E nós temos o Debian, que é uma distribuição aberta e gratuita. Aqui nós temos uma imagem lá do site do DistroWatch, foi em formato de tabela periódica, com as distribuições Linux baseadas, né, em outras distribuições. Então nós temos aqui, por exemplo, as em amarelo são baseadas em Debian, as em azulzinho no Arch, vermelhinho no Red Hat, Mandriva, Fedora, Slackware está aqui nesse cantinho em marronzinho, Gentoo e outras estão aqui embaixo. Então nós percebemos que o Debian, né, possui uma gama muito maior de sistemas, né, de distribuições que são baseadas no Debian. Dentro dela nós temos, por exemplo, o Raspbian, Kali Linux, o Linux Mint. Nós temos aqui o Ubuntu Studio, Ubuntu de várias formas aqui. O próprio Ubuntu Server é baseado no Debian. Então nós temos dentro da distribuição Debian, né, ou a linha sucessória ou a linha de distribuições baseadas no Debian, muitas distribuições. E por isso que nós, nessa disciplina, vamos utilizar o Debian, porque ele faz parte, né, daquele grupo que a gente aprendeu das 3 distribuições base, começa lá nos anos 90,
e dentre elas é a distribuição aberta, que tem um rigor maior na questão de pacotes, tem uma facilidade maior no gerenciamento de pacotes, sua instalação e tudo mais. Então, o Debian GNU Linux como servidor, ele é possível, é ótimo e nós vamos utilizá-lo muito. Conforme o manual do próprio Debian diz que as instalações podem ser facilmente configuradas para servirem vários papéis, desde firewall dedicado até uma área, um ambiente de trabalho, uma estação de trabalho científica, um servidor de rede e tudo mais. O Debian é especialmente popular entre utilizadores mais avançados devido à sua excelência técnica e o seu profundo compromisso com as necessidades e expectativas da comunidade Linux. Então, essa é a distribuição que nós vamos utilizar no nosso servidor na disciplina de administração de redes. E como é que a gente consegue o Debian? Bom, o Debian é livre, é só entrar lá no site www.debian.org e baixar a sua imagem do CD e fazer a instalação. Então, nós vamos agora partir para essa parte prática, obtendo o CD do Debian e fazendo a instalação do Debian. Vamos pegar aqui o navegador. Vamos acessar aqui o site debian.org. Pronto, estamos no site do Debian. Aqui no site do Debian já tem um botãozinho para você baixar. Ao clicar aqui, você vai baixar uma imagem do tipo NetInst. Essa NetInst é uma imagem pequenininha e aí o restante das coisas durante a instalação ele vai baixar da internet. Essa é uma possibilidade. Se você vai fazer uma instalação rápida numa máquina virtual sua no teu computador, é só clicar aqui em baixar e vai o CD, o ISO, a imagem do CD vai ser baixada para o teu computador. Eu vou dar mais uma andada aqui, vou clicar nesse mais, para a gente conhecer algumas opções de download, de variantes de imagens do Debian. Aqui em download nós temos várias opções. Nós temos imagem de instalação, então nós podemos utilizar uma imagem pequena de instalação, que é a tal da NetInst. A gente clicar aqui, o ISO NetInstall para PC de 64 bits ou ISO NetInstall para PC 32 bits. Esse ISO é um CD pequeno, é uma imagem pequena que você pode gravar no CD e dar o boot no teu computador. E durante a instalação ele vai baixar tudo da internet. Tá? Nós também temos outras versões de instalação. Uma imagem maior de instalação completa também a gente consegue encontrar aqui em Debian CD/DVD. Ele tem várias opções, você pode baixar direto usando o protocolo HTTP, que você vai clicar e vai fazer download, ou você pode baixar usando o torrent, ou pode comprar alguns CDs já vem gravados. Tem algumas pessoas que tem alguns vendedores aqui no Brasil, tem um aqui que te manda o CD gravado, tá? Nós vamos nessa disciplina utilizar uma versão específica. Eu vou entrar aqui em baixar as imagens de CD usando HTTP. Então nós temos várias versões de imagem, tá? De CD. Nós temos as imagens oficiais do Debian Stable, temos as não oficiais, com os firmwares não livres incluídos. Então, se você tem um servidor específico, um Dell, um daqueles servidores com controladores SCSI, você vai precisar de uma distribuição dessa. Se você não sabe o que é SCSI, então você não vai precisar disso, tá? E também nós temos aqui uma lista de espelhos, existem diversos servidores pela internet que são espelhos do repositório do Debian, que estão distribuindo os CDs do Debian por aí pela internet. Tá? Nós temos a opção de CD até 650 MB ou de DVD até 4.4
GB. E em várias arquiteturas, ARM, i386, MIPS, AMD64. Tá? Vou vir aqui em espelhos do Debian e nós temos vários repositórios Debian pelo mundo. Tá? Vou pegar aqui um repositório no Brasil. Então, aqui no Brasil nós temos dois repositórios. Nós temos o ponto de presença da RNP, eu acho que esse ponto de presença é em Santa Catarina, e temos aqui o Debian, que está na UFPR. Tá? Esses dois repositórios aqui estão no Brasil, fisicamente. Vou clicar aqui em HTTP, né? Cliquei em HTTP. Nós temos várias opções. Temos a versão 10.10, que é a versão atual, hoje. E nós temos também, podemos entrar aqui sempre nessa current, tá? Que é a versão atual, que está a versão disponível. Essa daqui foi gravada dia 19/6. Ela vai ser sempre regerada semanalmente, então seria a última versão disponível. A gente entra aqui e temos que escolher a nossa arquitetura. A arquitetura que a gente vai usar vai depender muito do hardware que você está usando aí no seu computador, seu servidor. Nós vamos usar aqui a AMD64, que vai atender a muitas distribuições. Aqui nós temos umas questões interessantes a pensar. Nós podemos pegar o ISO de um CD, por exemplo. Então, aqui no ISO de CD, nós temos o CD do NetInst, é um arquivo de 400 MB. Tá? Você baixa ele, grava num CD, se você precisar colocar num servidor físico, ou se você está trabalhando com VirtualBox, alguma máquina virtual, você só importa esse arquivo aqui. Nós também podemos pegar o ISO do DVD, e aqui nós temos 3 DVDs ISO. Então, esses aqui já tem o pacote completo. Todos os pacotes estão aqui. Você não vai precisar de internet. Essa é a diferença. Não vai precisar de internet depois durante a instalação, dependendo do teu caso. O primeiro DVD tem 3.7 GB, o segundo DVD 4.4 GB, o terceiro DVD 4.3 GB. Ou então, você pode pegar o ISO BD, que esse é o que a gente vai utilizar hoje. Tá? O ISO BD, cadê o ISO BD? Aqui não está, no repositório da UFPR. Deixa eu pegar 1010 MD64 ISO BD. Não. ISO BD, vamos para o repositório da RNP. RNP, MD64, ISO BD. Aqui já tem, aqui está o arquivo. No repositório, acho que deve estar sincronizando lá o repositório da UTF-PR. Aqui nós estamos no repositório do ponto de presença da RNP. Tá? Muito bem. Então, nós queremos, vamos voltar aqui, o ISO BD. Por quê? O ISO BD vai gerar um arquivo único, .ISO, então é um arquivo bootável, de 5.3 GB. Hoje em dia a gente está utilizando muito pendrive, né? Então você pode salvar essa ISO direto no pendrive e dar o boot pelo pendrive e carregar tudo de uma vez dessa distribuição. Então nesse arquivo, nesse tipo aqui, que é o tipo BD, né? O AMD64 BD, você tem todos os pacotes Debian que você precisa. E é esse que está rodando lá no nosso servidor virtual também, para que você use o mínimo possível da rede lá do laboratório. Então aqui nós estamos na versão Debian Edu 10.10 AMD64 BD e é um arquivo único de 5.3 GB. Então o que a gente vai fazer? Lá no nosso cluster já tem a ISO. Você vai pegar as credenciais que você recebeu de acesso, vai colar no teu navegador,
tá? Você não precisa baixar esse ISO. Se você for instalar em casa, aí sim você baixa. Se você está fazendo direto lá no laboratório virtual, não precisa fazer o download, que o arquivo já está lá no servidor. Se você ainda não recebeu as credenciais de acesso, me chama aí pelo chat, pela ferramenta que a gente está usando na disciplina para poder ter acesso ao cluster, tá? Para você receber suas credenciais de acesso. Então vai entrar no cluster. Primeira vez que você entrar, a gente já tem um vídeo aí apresentando o funcionamento do cluster, tá? Então vocês já estão sabendo como usar. Vou pegar aqui as credenciais de acesso Jabanildo. Vou mudar isso aqui para português. Português do Brasil. Usuário. Senha e o domínio Prosmox VE. Muito bem. Opa, alguma coisa errada. Muito bem, então a gente clica em OK nessa mensagem inicial. Vamos aqui em visualização, mudar para Pool View. Nós temos duas máquinas virtuais para a gente trabalhar aqui na disciplina de administração de redes. Nós temos uma máquina que será o servidor e outra máquina que será o cliente. Essa máquina servidor, se a gente chegar aqui em configurações de hardware dela, nós veremos que ela tem duas interfaces de rede. Então nós temos uma placa de rede que vai nos conectar com a LAN lá do laboratório, que vai fazer a conexão de internet, e uma outra placa, uma interface de rede, que é uma rede virtual entre essa máquina servidor e a máquina cliente, para a gente simular um laboratório de redes. Então, nós temos o cliente e o servidor. Nós vamos fazer a instalação do nosso servidor. Vamos ver aqui em opções. Vou mudar esse nome aqui para o servidor. Muito bem. Aqui o servidor e a outra cliente. Então, aqui no nosso servidor, primeira questão importante é acessarmos a aba de hardware e colocarmos o CD, né, a imagem de CD, no drive da máquina virtual. Isso é importantíssimo, tá? Para a gente poder dar o boot no CD e fazer a instalação. Aqui, o drive de CD não tem nada, então nós vamos clicar em usar uma imagem de CD ou DVD. Vamos buscar o storage aqui, distros. Tem as várias distribuições aqui. Temos várias imagens de CDs disponíveis aqui para a disciplina. Nós vamos usar a imagem Debian Edu 10.10 AMD64 BD1, que é a versão que a gente vai estar trabalhando. Essa versão BD é aquela completa, né, com todos os arquivos necessários para a gente trabalhar. Clicar em OK. Vem aqui em console da máquina virtual. A máquina está desligada, a máquina não está funcionando. A gente vai iniciar a máquina virtual. Então, clica em iniciar e assim que a máquina começar a rodar, a gente vai apertar ESC. Tá? Aperta o ESC para podermos escolher o menu de boot da máquina, porque inicialmente ela vai dar boot pelo HD, não tem nada instalado, ela não vai funcionar. Se eu vir aqui e clicar em Reset, por exemplo, olha só, a máquina tenta executar e não consegue porque não tem nada no HD. O HD ainda não está instalado. Então a gente aperta ESC. Clica aqui, aperto o ESC. Eu venho para esse menu de opções de boot. Se eu apertar um, dá boot pelo drive virtual, HD virtual. Nós vamos apertar o 3 no caso. Tem que verificar aí na tua máquina virtual qual que é o DVD, né? A imagem DVD, ó, Debian 10 MD64. Então, eu vou apertar o 3 e pronto. Agora eu já estou
na tela de instalação do Debian. Muito bem. Vamos acessar aqui com o teclado. Vou deixar o mouse de lado. Vamos usar o teclado. Nós temos a opção de instalação gráfica ou de instalação em modo texto. Vamos fazer a instalação gráfica. Dá um Enter e vamos aguardar o início da instalação. Primeira opção é escolhermos o idioma. Então, nós vamos escolher aqui português do Brasil. Continuar. Ele pergunta de novo se é qual o território. Brasil mesmo. Continuar. Pergunta qual o mapa do teclado. Português brasileiro, que é o ABNT2, com C cedilha. Continuar. Ele vai agora reconhecer o CD do drive para continuar a instalação. O nosso servidor tem duas interfaces de rede. Então, ele está perguntando qual é a interface de rede primária, qual é a interface que tem acesso à internet. Então, essa primeira aqui, nossa interface de rede que tem acesso à internet, nós vamos clicar em continuar. Ele está tentando buscar a configuração automática de endereço de IP, encontrou o DHCP que funciona lá no laboratório. E agora nós vamos escolher quais são os pacotes, né, que a gente vai instalar na máquina, qual a função dessa máquina. Nós vamos desmarcar aqui essa opção servidor principal, vamos desmarcar a estação de trabalho, vamos desmarcar servidor de LTSP, vamos marcar essa opção mínimo. Nós vamos fazer uma instalação mínima no nosso servidor agora, essa primeira instalação nossa de Debian. Vamos clicar em continuar. Ele pergunta se quer usar a ferramenta de particionamento automático, pode dizer sim. Dá um continuar aqui. Ele pergunta se a gente quer participar da pesquisa de utilização de pacotes. Vamos clicar em sim. Continuar. E ele pede a senha que a gente vai colocar no usuário root, tá? Então, você vai colocar a senha 2 vezes. Importante que você tem que lembrar essa senha para poder acessar e administrar o teu servidor. O root é a conta administrativa do sistema, tá? Então, é importante que essa senha seja uma senha forte. Clique em continuar. E agora ele vai configurar o relógio e começar a instalação. Vamos aguardar.
Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good. Hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. Join us now and share the software. Hunters can get piles of money, but they cannot help their neighbors. When we have enough free software and a call, we'll throw out these dirty licenses evermore, evermore. When we have enough free software and a call, we'll throw out these dirty licenses evermore, evermore.
A nossa instalação está completa. Agora é só clicar aqui em continuar. Tem que se certificar de remover todo o drive de CD, né? Nesse momento, se você está numa máquina física, o drive de CD-ROM vai abrir, você vai tirar o CD para reiniciar a máquina. Como a gente está dando boot, o nosso hardware aqui dá boot somente pelo HD virtual, então não vai ter problema. É só clicar então em continuar. Instalação terminou, sistema reiniciando. Tcharam! O nosso Debian está instalado na máquina virtual. Só aguardar ele carregar. Prontinho. Instalação realizada. Deixa eu abrir um console aqui para facilitar a visualização. Olha só. Acompanhar o consumo. Console aqui. Root, usuário e senha. Epa, qual foi a senha que eu coloquei? Prontinho. Então já estou autenticado na minha máquina virtual que eu acabei de instalar. Tá? Primeiro comando que a gente vai aprender agora é desligar a máquina virtual. Tá? Agora vamos desligar essa máquina virtual e as próximas aulas nós vamos aprender como é que a gente vai gerenciar essa máquina. Para desligar, o comando é power off. Power off, prontinho, máquina virtual desligada. Ok? Então é isso e bons estudos para vocês. Até mais.